Agora a gente vai entrar num bloco, já propriamente, a senhora já tocou em alguns momentos nisso, que seria então a sua parte, digamos, mais profissional, né? O ofício da historiadora, da professora. As suas pesquisas, elas se voltaram, entre outros temas, para a história das mentalidades no período colonial, passando por recortes e temáticas que, de certa maneira, elas não estavam exatamente em consonância com aquelas linhas mais fortes da historiografia, especialmente da USP, voltada muito para a escravidão em outro sentido, né, nos anos 80. Desde o mestrado, os seus trabalhos eles sempre se destacaram pela originalidade, né? A senhora, né, a partir de arquivos, né, que naquele momento exigiam um trabalho hercúleo da Hum, sua parte, é, e pensando uma miríade de temas, né? Homens e mulheres marginalizados, o imaginário, a feitiçaria, demonologia, administração, sempre Brasil colonial, mundo atlântico e o Império Português. E que citamos até no início a biografia que a senhora escreve do Cláudio Manuel da Costa, que a senhora diz, né, que a partir de fontes primárias muito escassas, né, e contornando ali a partir da literatura, né, construiu um livro que trabalho muito rigoroso, mas é muito gostoso de ler, né? E aproveitando, né, a lembrança da professora Maria da Linhares, que falava fazer do historiador é como uma carpintaria, né? E também até, né, trouxe o livro aqui que eu acho que a senhora faz um pouco disso, né, que é descortinar um pouco não tanto o método, né, mas o fazer do Sérgio Buarque de Holanda. E a gente gostaria de saber como que é o processo de pesquisa escrita da senhora e se existe alguma particularidade que a senhora percorre nesse processo, assim, se existe algo que a hum. senhora poderia falar nesse sentido. Bom, ah, eu conheci o Sérgio Buarque de Holanda, né? Eu tive muita sorte na vida, em alguns aspectos, em outros nem tanto, mas enfim. A vida são as coisas boas e as coisas ruins misturadas o tempo todo, né? E, mas eu tive um ambiente doméstico muito privilegiado. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma biblioteca já. Quer Sim, dizer, tinha os livros de história da arte da minha mãe. Foi por causa da minha mãe que eu fui ler Panofsky, Gombrich, tudo isso. É minha mãe, o Bakhtin. Minha mãe acho que foi das primeiras pessoas a dar o Bakhtin em curso no Brasil, né? O livro dele sobre a cultura da Idade Média, que é um livro sim. importantíssimo, para mim foi importantíssimo. Ah, então, eu já tinha muitos livros em casa que eu podia usar e que eu lia, não é? Mas também conhecia muitas pessoas, não é? O Sérgio Buarque de Holanda foi um dos maiores amigos dos meus pais, tanto ele quanto a Maria Amélia, que era uma mulher muito inteligente e que colaborava, Sim. como várias mulheres historiadores. Colaboraram e nem sempre foram reconhecidas. No caso da Maria Amélia, eu acho até que todo mundo sabe o quanto ela foi importante na vida dele. Mas, então, eu frequentava a casa dele desde menina, porque me dava com as filhas mais moças dele, né? Sobretudo Maria Cristina, que é minha comadre. E, e quando eu entrei no curso de História, várias vezes fui falar com ele. Me aproximei da, da, da historiografia dele aos poucos. Primeiro li Raiz do Brasil, depois eu li Visão do Paraíso, que é um dos livros de cabeceira, não, que eu mais leio. É um livro dificílimo, Sim. dificílimo, e que cada vez que eu leio, eu acho que eu agora entendi. E quando eu vou ler da outra vez, é um livro muito rico. E depois Caminhos e Fronteiras e Monções, que são, acho que, os meus preferidos. Meu preferido é Visão do Paraíso, mas eu acho que são livros, são trabalhos magníficos. E eu fiquei muito impressionada uma vez que eu perguntei a ele como é que é escrever, né, para você. Aí ele falou, é um tormento. E aí ele pegou do bolso, tirou um pedacinho de papel assim pequenininho e falou, tá vendo esse bloquinho? Isso aqui é um parágrafo que eu estou escrevendo há uma semana. Nossa. Aí eu falei, nossa senhora, né? E ele era um homem nessa época, 70 e muitos anos, né? Porque eu me aproximei intelectualmente dele no fim da vida, né? E ele sempre foi extremamente gentil e me deu grandes dicas.
Mas eu acho que aí está o que é o trabalho do historiador, não é? E ele fica cada vez mais difícil com a idade. Então, eu não diria como a Marieta que é uma carpintaria também, mas eu gosto mais da ideia da dança, do balé, não é? A Eu fiz sinfonia. muitas aulas de balé na minha vida, nunca dancei, não tinha o menor jeito. Eu tenho uma filha e uma neta muito talentosas. A minha neta podia ser uma bailarina profissional, mas ela está fazendo nutrição, ela quer ser médica, enfim. Mas eu nunca tive menor talento, mas eu achava divertido fazer aquela aula, não é? E, e eu sabia, porque tinha colegas na aula que eram bailarinas já, o que é a, a dança, não é? A bailarina frequentemente faz a aula de ponta com o pé sangrando, né? Todo enfaixado. Então, agora, quando você vê no palco aquela leveza, né? Ela levanta o braço, levanta a perna, aquela coisa maravilhosa, parece que aquilo é a coisa mais fácil do mundo. E não é. É dificílimo e há muito sofrimento. Então, eu acho que a pesquisa é isso.